Bom dia. Eu queria inicialmente agradecer o pessoal da Singenta pelo convite, participar por mais esse evento no sul de Minas. Semana passada nós estávamos em Patrocínio, onde nós tivemos a oportunidade de discutir as particularidades do Cerrado em relação à qualidade do café no campo. E hoje, então, nós vamos focar aqui no sul de Minas, e foi até interessante, mesmo sem saber, o professor Borei, quando destacou a questão dos antioxidantes, ele abriu um caminho para a minha palestra, porque eu vou falar muito sobre essa questão também, principalmente em café de montanha. E nós vamos focar no momento atual, na nossa palestra, nós vamos focar nas fases de granação e a maturação, que é o que está lá no campo, né? E que é uma preocupação de todos nós, dada a maturação desuniforme que nós estamos observando no campo. Mas o meu foco é que eu sou fisiologista do cafeeiro, então eu não sou especialista em pós-colheita, diga-se de passagem, então o meu foco vai ser a questão do campo. E outro foco também que nós vamos abordar aqui são todos os fatores que afetam a qualidade do café no campo, mas principalmente a questão do clima, particularizando aqui então a água e a temperatura. Então na próxima 1 hora nós vamos discutir bastante esse assunto. Esse gráfico aqui, ele foi me mandado pelo Willi da Singenta, onde ele anotou a chuva aqui em quadrados amarelos, em retângulos amarelos, a temperatura média na linha amarela e a temperatura durante todos os meses na linha vermelha, isso aqui na região do Cerrado, durante o ano de 2018 e 2019 até abril. Então, o que nós podemos notar é o seguinte, que foi todo o ano, basicamente todo o ano de 2018 e nesse primeiro semestre de 2019, nós tivemos temperaturas acima da média anual. Então, esse é um fato que a temperatura, na média, ela está maior do que usualmente nós temos observado. E também 2019 aqui à direita está mostrando também ser um ano bastante chuvoso. Então vejam, senhores, que são condições bastante atípicas, esse aquecimento e essa questão de chuvas em maiores volumes. E isso nós vamos pegar esse gráfico aqui como gancho para falar sobre todos os outros aspectos na nossa palestra. E todo mundo sabe que um cafeeiro, é lógico que ele responde ao clima. Ele responde tanto positivamente quanto negativamente. E o fato que nós estamos observando atualmente é a questão de uma reação negativa do cafeeiro, principalmente na questão de desuniformidade da maturação e que evidentemente vai refletir na qualidade final do produto. Mas a questão que nós temos que observar é o seguinte, no campo que se define a qualidade do café. Isso, é lógico, depende muito do clima. O que eu estava conversando com um colega consultor ali era exatamente o seguinte, se você sai do campo para o terreiro já com um produto degradado, basicamente é impossível você melhorar essa qualidade na pós-colheita. Então nós temos que observar o campo como o primeiro passo na manutenção da qualidade do café. Então, a depender do clima, nós vamos ter cafés especiais, café com sabor e aroma, diversos cafés exóticos, né? Teve um dia que eu estava até brincando com o professor Borei, frutado, chocolatado, caramelado, cítrico, floral. Aí eu ainda falei para ele, mas não tem café com gosto de café? Porque, né? Mas, enfim, são esses sabores exóticos
que o pessoal está procurando. Então, da mesma maneira que você pode ter café especial, café de qualidade vindo do campo, você também pode estragar a qualidade desse café. Bom, mas o que eu costumo falar é o seguinte: para o bem e para o mal, é na lavoura onde tudo começa, né? Então, como eu falei, a perda no campo ela é irreversível, então nós temos que observar bem essas condições. Nunca esquecer que o sabor e o aroma, lógico que depende da interação genótipa e ambiente, porque muitas variedades que vai bem aqui no sul de Minas, ela não vai tão bem no Cerrado e outras regiões cafeeiras, né? Assim como variedades que vai bem lá, que não vai bem lá, vai bem aqui. Então nós temos que observar a interação genótica ambiente e sabermos que o microclima ele é importante na definição da qualidade do café. Então o pessoal, principalmente hoje à tarde nós vamos ver aqui com o Caio, o pessoal está batendo muito a questão de você dividir a sua lavoura em talhões, né? Porque cada talhão tem um microclima diferente e esse microclima ele vai influenciar na qualidade da bebida. Então, de repente, por exemplo, como mostrado nessa figura aqui, nós podemos destacar aqui duas áreas, uma área que pega uma área mais sombreada à tarde e uma área a pleno sol. Isso aqui, essa foto foi tirada à tarde. Então, evidentemente, essa área que está sombreada aqui à tarde, e devido às grandes temperaturas que ela estava passando no momento dessa foto, ela vai sofrer uma pressão climática e isso pode, enfim, interferir na qualidade do fruto. Então, o que se recomenda hoje, que ele vai falar bastante hoje à tarde, é colher as coisas separadas para não misturar os lotes, né? Mas eu falei que aquela área mais ensolarada, ela era uma área mais sujeita ao estresse. Então, e eu falei também que no campo é que se define a qualidade do café. E isso está diretamente relacionado ao estresse. Se o café passar por um estresse ou não, isto é preponderante para o produto final que você vai levar para o terreiro. Então, por quê? Porque o estresse, no caso de alta temperatura, que eu estou destacando, né, ele vai levar a um desequilíbrio fisiológico e isso vai causar uma sensibilidade do café a esse estresse e ele vai ter perdas na qualidade. Mas, por outro lado, nós vamos ver aqui no transcorrer da minha palestra que o café, ele reage positivamente a algumas variedades e algumas condições de manejo, o café reage positivamente a esse estresse. Como que ele reage positivamente a esse estresse? Adquirindo tolerância e desenvolvendo defesas de adaptação a esse estresse, e com isso na manutenção da qualidade. Mas como que se desenvolve a tolerância ao estresse? Nos próximos slides que eu vou mostrar, esses slides são oriundos de uma tese e uma dissertação de mestrado e doutorado que eu orientei nas regiões de montanhas aqui de Minas, Carmo de Minas. Então, basicamente é o seguinte: qualquer tipo de estresse que a planta está submetida, cria nas folhas, cria nos frutos, cria nas raízes, aquilo que nós estamos chamando de estresse oxidativo. Qualquer tipo de estresse, temperatura, seca, inseto, doença, então causa esse estresse oxidativo. E no caso aqui que nós estamos falando em calor, o calor gera um estresse oxidativo nos frutos e esse estresse oxidativo nos frutos induz a produção de defesas. Então os próprios frutos produzem compostos que vão defender os frutos do ataque desse estresse, né? E as defesas vão combater esse estresse, eliminando o estresse. Então, a manutenção, esse equilíbrio entre o estresse e a defesa antioxidante é que vai determinar a manutenção da qualidade do fruto. Então, depende desse equilíbrio. E eu até mostrei aqui, eu fiz até um jogo de palavras,
para entender melhor. É questão que nem um jogo de futebol, defesa e ataque. No caso aqui, quando a planta ela está sob estresse, sob alta temperatura, sob seca, ataque de pragas e doenças, etc., ele sofre, o fruto, no caso em questão, vai sofrer um ataque oxidativo. E esse ataque oxidativo, ele vai afetar o fruto ou não, dependendo das defesas antioxidantes criadas nesse próprio fruto. Então, é a questão do balanço. Se a defesa for fraca, o ataque vai vencer. Se a defesa for forte, o ataque vai ser eliminado, basicamente assim. Então, depende desse equilíbrio. E nós podemos atuar positivamente, dando condições para reforçar as defesas do nosso café, principalmente dos frutos, com aquele manejo. É lógico, a nutrição, controle de pragas e doença, variedades adequadas, irrigação, tudo isso para nós mantermos as plantas sadias, enfolhadas e fotossinteticamente ativas. Então, a qualidade do café, se você utilizar aqueles manejos ali, logicamente você vai estar reforçando a defesa. Então, o estresse, ele se desenvolve simplificadamente desta maneira. Os cafés superiores, as defesas antioxidantes vencem o estresse oxidativo e produz café de qualidade. Já os cafés inferiores, o estresse oxidativo, o ataque é mais forte que a defesa, e aí não consegue segurar e perde de 7-1, né? E aí não vão ter problema na qualidade da bebida. E quais são esses ataques e quem é o ataque e quem é a defesa? Evidentemente que eu não vou entrar em nomes de produtos, mas basicamente as defesas são as defesas antioxidantes, são os produtos antioxidantes que o professor Morei se referiu aqui, produzido no fruto. Então são enzimas, são ascorbato, ácido clorogênico, dezenas e dezenas de produtos que vão formar antioxidante, que vão formar essa defesa, que vai combater aquele estresse oxidativo, que basicamente é o nosso famoso peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que se forma no fruto, superóxido, etc. E quando nós temos aquele ataque, aquele estresse oxidativo, e as defesas não conseguem vencer esse estresse, ocorre uma ruptura na célula, dentro das células dentro do fruto, e essa ruptura dentro das células vai extravasar produtos que vão depreciar a qualidade do fruto. Então, os lotes, como eu falei, são formados na lavoura, e aqui todo mundo sabe que a qualidade está relacionada, então, com a altitude. E nessa tese que eu orientei aqui na UFLA, nós vimos o seguinte: como é que a altitude influencia na qualidade do café. Então, uma comparação aqui entre 1.200 e 700 metros. A 1.200 metros, ou acima disso, nós temos condições mais favoráveis de luz, temperatura, água e pressão de gases, basicamente o CO2 e o oxigênio. Então, como se produz, por que se produz os cafés de qualidade superior em maiores altitudes? Exatamente porque em maiores altitudes nós temos aquele equilíbrio. Caso ocorra um estresse oxidativo, devido àquelas condições ambientais, reforça-se as defesas, e essas defesas combatem o estresse oxidativo. Então veja só naquele segundo exemplo ali, as defesas antioxidantes são tão grandes que anulam o efeito do estresse oxidativo. E com isso nós temos café de qualidade superior, cuja composição são aqueles produtos que o professor Morei se referiu aqui, que são os produtos antioxidantes, que são produtos nutracêuticos. Já no caso da menor altitude, em menor altitude nós temos um estresse oxidativo muito acentuado. Então, o ataque oxidativo nos frutos, ele é muito grande, e isso levando
então a cafés mais interiores. Então veja só que o café em condições, em altitudes menores, ele não consegue criar quantidade de produtos que se comportam como defensores antioxidantes, e aí o estresse oxidativo toma conta e nós vamos perder então na qualidade. Então é o seguinte, resumindo, quando se compara baixa altitude com alta altitude, nós vimos que em baixa altitude nós temos o estresse oxidativo, alta altitude, esse estresse é muito baixo ou basicamente ausente. O ciclo de maturação em baixa altitude ele é muito curto, então devido às altas temperaturas, muitas transformações bioquímicas são interrompidas, e nós vamos ver mais para frente a questão do etileno, forçando uma menor janela do cereja. Então é o que está vendo agora, o fruto está passando rapidamente do verde ou verde cereja para seco, passa o seco. Então isso é próprio dessas condições levadas pelas altas temperaturas, e nós basicamente nós ficamos à mercê disso, sem ter muito o que fazer no campo. E com isso nós temos esses diferentes sabores do café em baixa altitude e em alta altitude. Bem, levantei a bola aqui da questão do café de altitude, café de montanha, que não precisa falar mais nada, ele por si só, né, ele já se apresenta como café de altíssima qualidade. Mas eu tenho certeza que na cabeça de muitas pessoas está ocorrendo a seguinte pergunta: se os melhores cafés são conseguidos em maior altitude, isto quer dizer que em menores altitudes não se consegue fazer um bom café, somente em alta altitude? E a resposta é não, ou sim. Em baixas altitudes ou menores altitudes nós conseguimos fazer um café de qualidade superior, como muitas pessoas aqui têm atestado. Café com alta nota de 88, 89 até 90, né? Mas aí vem a seguinte questão: poxa, mas se o professor falou que em alta altitude não tem o estresse oxidativo e em menores altitudes tem esse estresse oxidativo, e que o estresse oxidativo é a causa do comprometimento da qualidade do café, então como é que é possível então nós produzirmos café a 800, 900 metros de altitude? Isso parece um contrassenso, mas nós vamos explicar isso rapidamente através do conhecimento da fisiologia da fase reprodutiva do café e a bioquímica da qualidade do fruto. Então, esses aqui, eu destaquei aqui 24 compostos que conferem a qualidade do café, entre milhares de outros compostos que existem. A maioria desses compostos aqui, eles são compostos antioxidantes. E se são antioxidantes, eles combatem o estresse oxidativo. Muito bem. Então esses são os compostos que oferecem conferem a qualidade do café. Mas o que esses compostos têm em comum? Então a nossa pesquisa mostrou o seguinte: 3 coisas que todos eles têm em comum. Primeiro, todas essas moléculas têm em composição carbono e oxigênio, ou seja, são produtos orgânicos. Essa é a primeira questão. Todos são produtos orgânicos. Segundo, todas essas moléculas gastam muita energia para serem produzidas. Então, o café de qualidade, ele tem aquela qualidade porque tem esses compostos, mas a coisa não vem de graça. É necessário um consumo muito alto de energia para se fazer esses compostos no fruto. E o terceiro, é que todas essas moléculas são derivadas de compostos produzidos pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo que ocorre em todas as plantas, né, no qual confere a essa planta a capacidade de pegar o CO2 com a energia da luz e transformar esse CO2 em produtos e em crescimento. Muito bem. Então, de onde vem
tanto carbono, e já mostrei que todos aqueles compostos são compostos orgânicos. Esses compostos eles estão aqui no ar. No ar nós temos 380 ppm de CO2. Então está aqui no ar e a planta tem que fazer, de alguma maneira, pegar esse composto através da fotossíntese, absorver o CO2, transformar esse CO2 em molécula orgânica e em energia para fazer aqueles produtos e com isso conferir aqueles atributos de qualidade. Muito bem. Se você pegar uma planta de café, secar essa planta e analisar a cinza, vocês vão notar que 95% dessa planta de café são compostos orgânicos, 5% são compostos minerais. E aí, veja só, é engraçado, né? Porque é o seguinte, aquilo que nós podemos comprar, que são os minerais, eles contribuem somente com 5%. Aquilo que nós não podemos comprar, que são o carbono, 45%, e o oxigênio, a soma, e juntamente com o hidrogênio, corresponde a 95%. Então, veja bem, o dinheiro não compra tudo. No caso do café, o dinheiro compra somente os 5%. Os 95%, nós temos que dar condições para a planta, juntamente com esses 5% dos minerais, construir aqueles 95%. Então, é aquele caso que o dinheiro não vai comprar essas coisas. Muito bem. Então, no caso que essa pesquisa foi feita em maio, o que você pegou? Pegou uma planta de café e separou essa planta em fruto, raiz, caule, folha, ramos e ortotróficos. Então, veja só, os senhores, que a metade do peso de um café em produção está nos frutos. Mais da metade, 55% a 53% do peso do café estão nos frutos. Então, vocês veem o seguinte, que para o fruto crescer tanta em sua matéria, muito carbono, muita energia vai ter que ser alocado no fruto. Esse dado é muito interessante, porque normalmente o que a gente vê, muito galho, muita folha, né, e pensa, o próprio tronco pensa que eles é que contribuem com maior peso, mas não, são os frutos que pesam mais numa planta em produção. E veja só então, para que o fruto cresça, a metade da planta é fruto. Para que esse fruto cresça, o que precisa acontecer resumidamente? Na atmosfera nós temos o CO2, a folha verde, sadia, como aquela que está mostrando ali, absorve esse CO2, faz a fotossíntese, transforma esse CO2 em glicose e sacarose. Essa sacarose, então, ela é transportada para os frutos e vai fazer o fruto crescer e vai ser precursora de todos aqueles produtos que vão conferir a qualidade do café. Então, vejam, senhores, que a qualidade ela é diretamente dependente desse fenômeno da fotossíntese, que é para pegar o CO2 e transformar isso em energia. Então, aqui está, a folha faz a energia e o fruto consome essa energia para crescer e para ter qualidade. Então, se nós tivermos um problema qualquer na folha, desnutrição, queda de folha por algum motivo, nós não vamos ter esse transporte de energia para o fruto, e aí vai haver uma queda acentuada de fruto ou uma queda na qualidade. Espero que o ritmo aqui da fala esteja muito depressa para vocês entenderem. Bem, então, vocês notam aqui o seguinte, que produtos têm que ser transportados da folha para os frutos. Se nós tivermos esse transporte da folha para o fruto, nós vamos ter uma grande produção de café de qualidade. Então, veja só aquela figura ali. Essa figura mostra uma roseta com bastante frutos, e essa roseta, ela tem um par de folha, uma folha de cada lado. Esta é uma condição ideal para nós termos frutos graúdos
com peneira alta e frutos de qualidade. Por que que esta é uma condição ideal? Porque a energia produzida na folha, do par de folha adjacente àquela roseta, é que vai abastecer o frutos em energia. E, em segundo lugar, aquelas reservas de carbono que nós temos no ramo, na porção do ramo adjacente à roseta, é que vai também abastecer o fruto. Então, basicamente, o fruto ele tem duas fontes de energia e de carbono: as folhas e as reservas dos ramos. Muito bem. Então, veja só esse resumo aqui, quando eu mostro que nós temos um produto de qualidade. É um produto de qualidade, frutos graúdos, etc. Acontece quando nós temos reservas nos ramos que vão ser direcionadas para os frutos e as folhas estão sadias, fotossinteticamente ativas, abastecendo o fruto de carbono e energia. Muito bem, nesse caso aqui, então, nós vamos ter um café de alta qualidade, que é o ideal. Mas, ou mais das vezes, nós temos isso aqui, não é isso? Nós temos uma roseta, e se tiver folha presente, normalmente nós temos folha desnutrida em termos de nutrientes e com doenças e ataques de praga. Então, nessas condições, as folhas nessas condições aqui, o que acontece? Elas não conseguem fazer a energia necessária para direcionar para os frutos. E os frutos, então, vão depender somente da energia dos carbonos que estão armazenados ali nos ramos. É por isso que, depois de anos de alta produção, nós temos um ano de baixa produção. Exatamente por quê? Porque as reservas dos ramos, elas estão muito baixas. E se essas reservas estão muito baixas, elas não conseguem abastecer satisfatoriamente os frutos num ano de baixa. Então, o segredo para você produzir um pouco mais em anos de baixa, diminuir essa bienalidade, é exatamente manter as folhas nos frutos e as folhas sativas. E o pior dos casos são esses aqui, né? Que nós temos ali uma roseta e nessa roseta sem folhas, porque por algum motivo as folhas caíram, e nessas condições certamente nós vamos ter café de qualidade inferior. Recentemente o Matiello publicou um artigo na internet mostrando que a porção interna dos frutos, ou dos ramos que estava enfolhada, tinha frutos com maior percentagem de cereja, e a porção dos ramos que estavam desfolhadas, nós tínhamos frutos já verdes, passa e seco. Exatamente, é um estresse que estava diminuindo aquela janela de cereja que eu falei. Então vocês conferem lá nesse artigo, que mostra que esta condição aqui, que o Matiello falou nesse artigo, é exatamente essa aqui. Para dentro do ramo você tem ramos com folha, e mais nos ponteiros você tem desfolhas. Então, infelizmente, acontece isso aqui. Bem, mas aí nós temos um problema muito sério que acontece, que eu falei para vocês, que a fotossíntese é importante para pegar esse carbono e fazer energia, mas o problema é o seguinte, que a fotossíntese do café, ela é muito baixa. Compare ali, só os números, o café 10, milho 65, ou seja, o milho, por exemplo, é 6 a 10 vezes mais eficiente do que o café para fazer energia para abastecer os frutos. Então, por unidade diária, os estudos mostram que o milho ele produz muito mais por unidade de folha do que o café. Então, infelizmente, o café ela é uma planta de baixa eficiência. E isso até hoje nós vamos ter que conviver com essa baixa eficiência do café. E por que o café é uma planta de baixa eficiência em fazer energia para abastecer os frutos?
É por causa da sua origem. A origem do café é qual? Lá na Etiópia, e lá na Etiópia nós tínhamos um ambiente de altitude, 1.500, 1.800 metros. Esse café estava plantado sobre floresta, então era um café sombreado, o clima era chuvoso, a temperatura 18, 19, 20 graus, baixa luminosidade, baixa exigência em luz, então, mas só que esse café lá na Etiópia ele tinha uma baixa produção. Ele produzia aí meio saco, no máximo um saco por hectare. Por causa, essas eram as condições que o café estava lá na Etiópia, deitado eternamente em berço esplêndido e sem produzir nada, somente aquela coisinha pouca para perpetuar a sua espécie. Oi? Trazia para viver, exatamente. Então, vejam só que isso estava no DNA da planta. E o que nós fizemos? Nós fomos lá na Etiópia, pegamos o café nessas condições aqui de extrativista e depois de tantos anos nós estamos naquela condição direita ali, praticando uma cafeicultura como atividade empresarial. Mas para nós conseguirmos sair daquela condição extrativista para essa condição empresarial, foi necessário muita pesquisa e extensão. Então, note, o senhor, é o seguinte, que no Brasil, o ambiente é totalmente diferente daquele ambiente de origem. Nós estamos plantando aqui a pleno sol, altas temperaturas, alta luminosidade, problema de água, tudo diferente daquelas condições ambientais, exceto os cafés da montanha. Então, foram necessários, desde que nós fomos lá na Etiópia, trouxemos café para o Brasil, quase 300 anos de pesquisa e extensão para nós estarmos praticando a agricultura que nós estamos praticando hoje, mesmo o café estando num ambiente totalmente diferente daquele ambiente de origem. Aí vem a questão, mas espera aí, se o café é uma planta de sombra, como a sua origem é uma planta de sombra, e nós plantamos hoje aqui no Brasil o café a pleno sol, a maioria dos nossos cafés são a pleno sol, como é que nós conseguimos produzir, como é que nós fazemos café de qualidade? Então, vejam essa foto aqui e vocês vão observar o seguinte, que todas as variedades modernas plantadas até então, elas têm uma morfologia de copa muito interessante. Então, veja só, nós temos aqui um grande número de folhas, as folhas do café são largas, os internódios curtos, nós temos ramos plagiotrópicos muito próximos uns dos outros, as folhas são horizontalizadas, então todas essas condições que eu acabei de falar aqui, leva a um alto sombreamento, levando esse alto sombreamento. E nessa condição de alto sombreamento, a planta tem uma baixa eficiência fotossintética. Então veja o seguinte, que o melhoramento genético do cafeeiro, que visou, que no início visava produção e depois começou a melhorar café com tolerância a estresse, a pragas e doenças, etc. Esse melhoramento genético que visou essas características sem querer, porque ninguém pesquisou isso, está aqui o Nazareno que pode falar, sem querer, eles atiraram uma coisa e acertaram outra, que eles produziram um café com dois ambientes. Então, veja só, eu dividi aqui, nós temos aqui 10 a 15% das folhas do cafeeiro, que formam aquelas folhas mais externas, que são a minoria das folhas. Essas folhas externas, elas são ensolaradas, são com altas temperaturas e com baixa umidade. Mas 90 a 85% do café, da folha do café, ou seja, a maioria das folhas, elas estão aqui dentro da copa, num ambiente sombreado, com temperaturas amenas, com baixa luminosidade e com uma maior umidade. Então veja só o seguinte, que o melhoramento genético, ao produzir variedades mais produtivas, fizeram com que externamente nós tínhamos uma condição
do Brasil, com alta temperatura e alta luminosidade, mas internamente o café estava mimetizando aquele ambiente lá da Etiópia, ambiente mais moderado, com todas aquelas condições. E essa condição de copo aqui é que fez com que nós saíssemos de meio saco por hectare lá na Etiópia para chegar aqui numa média de 30 sacos por hectare. Então veja só que coisa interessante, a copa do cafeeiro contribuindo para o sucesso da cafeicultura brasileira. E outra questão muito e é por isso que nós conseguimos produzir café em menores altitudes, 900 metros até 800 metros. Por quê? Porque aquele café que está ali, internamente, ele está muito semelhante, não é igual, mas a um ambiente de alta altitude, mesmo plantando café de baixa altitude. Então, aquilo que eu falo é o seguinte, aqui, o nosso café está mimetizando o café da Etiópia. Quando nós plantamos o café em baixas altitudes, em altitudes menores, né, nós também estamos mimetizando um ambiente de floresta. Outra questão muito importante é que as variedades atuais apresentam é a questão da sua tolerância escaldadora. Veja só aquele esquema ali que eu estou mostrando. Aqui, ali tem um sol, abaixo do sol nós temos um retângulo verde, e aquele retângulo que são as clorofilas, que são os pigmentos que dão a coloração verde à folha. Então, quando o sol incide diretamente nessas folhas, aqueles 10, 15% de folhas mais externas do cafeeiro, o sol degrada todas aquelas clorofilas, ocasionando aquilo que nós chamamos de escaldadura. E essa escaldadura, ela é acentuada pela deficiência de nitrogênio e pela deficiência de magnésio. Lá, na Bahia, por exemplo, o pessoal controla a escaldadura tão somente com nutrição, controlando o nível de magnésio nas plantas, porque o nível de magnésio nas plantas vão fazer com que, acima do verde ali, que são as clorofilas, são criadas uma série de pigmentos que nós chamamos de carotenoide. Esses pigmentos, eles ficam por cima das clorofilas, protegendo a clorofila contra essa alta energia. Então veio o sol, ao invés de degradar as clorofilas, bate primeiro ali nos carotenoides, os carotenoides aliviam essa energia, baixa o nível de energia, e com isso nós não temos ausência de escaldadura. E isso aqui também é outro aspecto que o melhoramento genético levou ao se pesquisar essas variedades mais produtivas. Nazareto, se eu estiver errado, por favor, você me fala. Mas até então não existe uma pesquisa voltada diretamente para essa do melhoramento. Bem, então, essa condição aqui é a condição ideal para você produzir com qualidade e com qualidade, onde nós temos basicamente uma folha para cada 3 a 4 frutos. Então, se você tiver folhas nessas condições aí, essas folhas, uma folha vai produzir energia suficiente para fazer com que 3 a 4 frutos cresçam com qualidade. É lógico que essa relação fruto, ela vai variando, né, de acordo com o vírus. Bem, então, para mitigar os efeitos do calor e da seca, nós temos várias condições. Principalmente a seca se resolve com o problema de irrigação. Mas o calor já é mais complicado. Então você tem que ter medidas para mitigar os efeitos. E as medidas são aquelas que todo mundo quer. Você tem que fazer as raízes crescerem em profundidade para pegar mais água. Você tem que cuidar da nutrição mineral. Você tem que, se quiser, aplicar protetores solares para temperaturas medianas. Protetor solar, depois se alguém quiser, a gente pode detalhar mais isso. Para altas temperaturas não funciona. E a questão da arborização, só que a questão da arborização não se pode aplicar em todas as áreas, né? No ano passado eu estive na Costa Rica, então só mostrando aqui
a questão da arborização, onde eles produziram café acho que de 94 pontos, e esse café aqui, segundo o produtor, foi vendido a mais de 30 mil dólares. Então foi conseguido através dessas condições. Mas é raro você ter a condição para arborizar uma área como no Cerrado, muitas vezes aqui no sul de Minas. Bem, mudando um pouco agora o enfoque, né? Nós estamos com uma maturação desuniforme, e essa maturação desuniforme, ela tem dois problemas. Quando você tem uma maturação desuniforme, o problema está ou no florescimento, ou o problema está na frutificação. E normalmente o problema no florescimento e na frutificação são limitações agronômicas e limitações ambientais. Então, essa aqui é toda a fase de florescimento. O que nós precisamos entender é o seguinte: florescimento do café são todas aquelas fases. O florescimento começa em abril, maio e termina em setembro e outubro. Normalmente a gente fala floração. Floração simplesmente é setembro, outubro, o ato de se abrir a folha. Então o florescimento começou lá na indução, e eu vou explicar exatamente o que acontece na indução do cafeeiro, que vai promover uma desuniformidade de maturação. Veja só que ali, na axila das folhas... Oi? Tá bom. O colega aqui está falando que eu não preciso correr não, que o tempo está tranquilo. Será? Bem, então nós temos ali, na axila das folhas, 5 gemas. 5 gemas. Mais uma gema ali, aquela vermelhinha, e aquela gema vermelha, ela dá origem a ramos. Então, é onde o ramo plagiotrópico ele vai cruzar. E nós temos 5 gemas atrás ali, e essas gemas, agora em maio, que nós estamos em maio, elas estão indeterminadas. O que quer dizer uma gema indeterminada? Aquelas 5 gemas, eu costumo brincar que elas não sabem o que vai ser quando crescer. Elas não sabem o que vai ser hoje, em maio, elas não sabem o que vai ser lá em setembro, outubro, porque aquelas gemas ali, dependendo da condição ambiental, ela pode render ali no lugar das gemas um ramo ou um botão floral. E é óbvio que nós estamos querendo produção. Então eu estou querendo que aquelas gemas se diferenciem em botão floral para nós termos produção lá na frente. Então, aqui nós temos essa parte aqui mais interna do ramo, que vai ser a safra de 2019, e aquela ponteira ali que vai florescer agora no segundo semestre e vai ser a safra do ano que vem. Então é ali que vai acontecer a diferenciação floral. E interessante dizer o seguinte: a diferenciação floral, se ela não aconteceu, ela está acontecendo neste momento. Porque neste momento nós temos uma amplitude térmica maior, ou seja, nós estamos com dias quentes e noites frias. Aqueles frutos, eles já pararam de crescer. Se eles já pararam de crescer, a energia que existe ali vai ser transferida para a parte mais jovem do ramo, e isso vai fazer com que hoje esta gema ela decida: quando eu crescer, eu vou ser um botão floral e depois vou ser um fruto. E pelo que eu estou vendo as condições ambientais, a evocação floral nesse momento aqui, ela está muito favorável a nós termos aquelas gemas renderem frutos, flores no próximo semestre. Então, pelo menos isso é uma boa notícia. Mas aí, eu publiquei um artigo na internet falando o seguinte: qual é o máximo que uma lavoura consegue produzir? E quem quiser, tiver curiosidade, se não viu, dê uma olhada lá no Piabeirus do Serjão, que está ali. Aí é o seguinte: nós temos o ramo com 2 pares de folha, cada ramo tem 5 gemas, cada gema dessa vai dar origem a 4 botões florais ou flores. Cada flor, se elas vingarem, vão dar 4 frutos. Então, uma gema, 4 frutos, 5 gemas, 20 frutos, 20 de um lado, 20 do outro, 40 frutos.
Então, uma gema com 40 frutos, teoricamente, é o máximo de fruto que nós podemos produzir em cada gema. Mas a pergunta é o seguinte: alguém já viu uma gema com 40 frutos? Basicamente não existe. Eu não ia querer que a minha lavoura tivesse gemas com 40 frutos, porque esses frutos, eles iriam competir entre si e não iriam crescer. E se crescessem, eles iam forçar fisicamente um ou outro e nós íamos ter uma queda natural de fruto. É por isso que nós não temos uma gema com 40 frutos. Nós temos gemas aí com 12, 15, no máximo 20 frutos, que garante uma boa peneira e uma boa qualidade. Então nós temos menos de 40 frutos. Por quê? Porque tem uma daquelas gemas, uma ou mais gemas, agora em maio, elas não se diferenciam. Ela simplesmente fala assim, eu falei que ela, agora em maio, ela tem que decidir se ela vai querer ser ramo ou botão floral. Acontece uma terceira com ela, fala assim, eu não vou querer ser nada. E fica ali indiferenciada, e com isso então que nós temos menos frutos. E outra questão que reflete muito o momento atual é que determinadas gemas, que nós não sabemos porquê ainda, elas resolvem querer ser fruto em épocas diferentes. E aí a coisa complica, né? E é por isso que nós temos rosetas com poucos frutos, rosetas lá com frutos verdes, frutos maduros, flores, botões, exatamente porque essas gemas, elas não se diferenciam tudo num só momento, né? Então elas se diferenciam em épocas diferentes. E isso causa todo esse problema na desuniformidade. Então, eu resumi isso aqui da seguinte maneira: é uma característica genética ligada ao seu centro de origem. Várias florações, por exemplo, muito parecido com o ambiente da Etiópia, a Colômbia, que dá em 20, 30 floradas por ano. E o Brasil, então, é uma característica ligada ao seu centro de origem. O Brasil não perdeu essa característica. O nosso café que nós estamos produzindo não perdeu essa característica, porque o melhoramento não conseguiu resolver essa questão. E na minha pobre entendimento, não vai melhorar. Porque a questão é muito complexa, talvez somente com o conhecimento aplicado com o conjunto de genética, fisiologia e biologia molecular, que nós possamos, talvez daqui a 20, 30 anos, resolver esse problema de iniciação floral em época diferente. Então, até o momento, o que é que nós temos que fazer? Se não tem tu, vai tu mesmo, não é isso? Então, nós temos que conviver com essa anomalia fisiológica, que é o preço que nós estamos pagando de produzir café num ambiente tão diferente daquele ambiente de origem. Infelizmente, a coisa é assim. Então, isso pode levar à florada extemporânea. Então, nós vimos que em 2018, basicamente, nós tivemos diversas floradas entre agosto e dezembro. Em 2019, nós estamos tendo floradas até em maio, até uma semana atrás, eu participo de vários grupos no WhatsApp, o pessoal mostrando que o café está emitindo um botão floral exatamente nesta época. Então, realmente, a coisa está complicadíssima. E eu escrevi um artigo também na internet que eu denominei o seguinte: floração, isso aqui foi em janeiro que eu publiquei, floração em janeiro, cafeeiro com relógio biológico desajustado. Por quê? Nós temos um relógio biológico, já nós estamos com fome, né? Vai chegar à noite, você tem sono, o sono acaba, ou seja, você tem aquele ciclo. E as plantas também têm um relógio biológico. Então tem dois relógios, um chamado circadiano, que responde ao período de 24 em 24 horas, e outro chamado relógio fenológico, no qual a planta ela floresce, frutifica, cresce, etc. Então, esses são os ciclos do café. Infelizmente, o café está com um ciclo, no caso aqui, nós vimos florada em ramos em crescimento, como nós estamos vivendo até hoje. Então,
Quando nós estamos percebendo que existe flores, emissão de botão floral em ramos que está em crescimento, quer dizer que o relógio fenológico desse cafeeiro ele está adiantado. E nós vimos também floração em partes do ramo que estava com frutos. Então, nesse caso aí, é lógico que o relógio fenológico do café estava com o relógio fenológico atrasado. Então, exemplos aqui. Nós tivemos florado em janeiro, com cafeeiros de diversas idades. Nós temos florada aqui em fevereiro, em diversas ocasiões. Nós temos floradas aqui no caso de Varginha, aqui em maio. Ou seja, a coisa está realmente muito maluca. E nesse artigo que eu publiquei, eu contabilizo essas floradas extemporâneas ao excesso de energia. Porque veja só, nós tivemos durante o ano passado e durante todo esse primeiro semestre agora, temperaturas médias muito acima da temperatura normal. Ou seja, nós estamos com excesso de luminosidade, nós estamos com excesso de energia. E esse excesso de energia faz com que o cafeeiro fique com seu relógio desajustado. Então, ele antecipa o florescimento em porção do ramo que está crescendo, induz o florescimento em porção do ramo que está produzindo. Então, é realmente esse café, esse excesso de energia. Mas uma coisa que mais chamou a atenção foi o seguinte: os cafés que nós estamos observando florados no segundo semestre e até ontem, se vocês for olharem aqui, esse aqui é só um exemplo, né? Esses cafés que aconteceram isso são cafés vigorosos, cafés bem folhados, café com um excelente aspecto nutricional. Então, aí que eu chamei de um paradoxo. Olha só como é que são as coisas. Cafeeiro que estava desnutrido, cafeeiro que estava enfraquecido, desfolhado, eles basicamente não tiveram essa florada extemporânea. Então, olha aquilo que eu chamei de um paradoxo. Poxa, você faz tudo certinho, faz o manejo, trata o café a tom de ló para que ele esteja vigoroso, e o preço que você paga é exatamente isso, essa florada extemporânea. Então, ou seja, nós caprichamos o café e ele, com esse excesso de energia, ele se desorganizou. Então, vocês verem, meus caros, que o café é complicado. Ele é complicado, é como cercar goiadas. Capole um, você cerca daqui. Então, aquilo que você faz, no caso aí, pensando que você está ajudando, e realmente você ajudou, tem o efeito colateral, que é esse problema da florada. Mas, infelizmente, o que eu falo? Vamos deixar de cuidar do café? Não, vamos continuar cuidando do café. E essa florada, qual foi o efeito? Qual que vai ser o efeito nessa safra? E eu falei nesse artigo que basicamente nós não teremos nenhum impacto na safra desse ano, pois muitas flores não vingaram, né? Nós tivemos muitas quedas de chumbinhos, estou dizendo dessa florada fora de época, né? E a questão é o seguinte, então isso aí realmente foi irrelevante. Agora, para o próximo ano, a pergunta que se faz é o seguinte: professor, mas essa florada extemporânea, qual que vai ser o efeito para o próximo ano? Aí eu levava o seguinte: lembre-se que uma gema pode produzir até 40 frutos. Não, uma roseta pode produzir até 40 frutos. Uma gema, 4 frutos. Então é o seguinte, nós temos muitas gemas ali à disposição. Então o que aconteceu foi o seguinte: algumas daquelas gemas, uma ou duas só, que resolveram induzir e lançar florada. Então nós temos gemas remanescentes em número e qualidade para o próximo ano. Nós temos aí café com roseta de 20, 15, 12 frutos, sem problema nenhum. Então eu não vejo nenhum problema sério nessa questão. Então eu destaquei essa questão aí para explicar o problema da desuniformidade da maturação em relação ao florescimento. E em relação à maturação que nós estamos, a frutificação que nós estamos aqui na época da granação
e da maturação. Então, eu também, até parece que eu estou fazendo autopropaganda, mas a questão é o seguinte: eu pesquiso e eu apresento aquilo que eu pesquiso, né? E como o Morei falou aqui, você vai ao campo, você conversa com produtores e eles me falam as suas ansiedades, os seus problemas, e nós vamos para a universidade e tentamos resolver esses problemas. Então, eu publiquei esse texto aqui na internet relacionado à produção de etileno e maturação de frutos de café. Então, é o seguinte: o café, quando ele está verde, ele basicamente não produz um hormônio chamado etileno. À medida que o fruto vai granando, ou seja, aqueles líquidos vão se solidificando internamente na semente, começa-se então a produzir etileno. Então você vê que a linha vai crescendo, começa a produzir etileno, e esse etileno produzido pelos frutos de café que é o responsável pela maturação de frutos. Então o café, necessariamente, para ele amadurecer, ele tem que produzir esse etileno. E quando ele produz esse etileno, nós estamos todos aqueles atributos como cor, textura, sabor, aroma, todos vão se formando, e o fruto vai passando do verde cana maduro. No caso, em maiores altitudes, esta produção de etileno, ela é uma produção moderada. Então, por essa produção ser uma produção moderada, o fruto ele vai amadurecendo lentamente. Então, todos aqueles constituintes orgânicos que eu citei lá atrás, eles vão se formando, passando por todas as suas fases. Já em baixa temperatura, em menores altitudes, onde nós temos altas temperaturas, há uma produção violenta desse etileno. E essa produção violenta do etileno faz com que o fruto, na maioria das vezes, ele encurta essa janela que eu falei, a janela de cereja. Então o fruto passa do verde cana passa a ser muito rapidamente, ligado ao problema de temperatura, ligado ao problema de etileno. E é por isso que o pessoal tenta trabalhar com indutores e retardadores da maturação de frutos, né? No caso dos retardadores da maturação de frutos, aplica-se por determinados produtos quando o café está com no máximo 10% de verde cana. Então, quando ele está 5%, 10% de verde cana, aplica-se esses produtos para retardar a maturação de fruto. Esses produtos, eles contêm cobalto, e esse elemento ele vai inibir a produção de etileno. Então, inibe a produção de etileno. Se não tem etileno, o fruto não amadurece. E nós conseguimos segurar o amadurecimento de frutos por 20, 25 até 30 dias. Então o pessoal começa a escalonar a aplicação de retardadores de maturação, aplica no talhão, aplica no outro, etc. Exatamente para segurar a maturação, fazendo com que lá atrás todos cheguem mais ou menos com maior percentagem de cereja. Outra questão que se utiliza do outro lado da balança é a questão de indutores. Você pode chegar a aplicar indutores de maturação de formas a acelerar a maturação. E como que você acelera? Quando nós estamos com 80 a 90% dos frutos fisiologicamente maduros, 75% dos frutos fisiologicamente maduros, quando você corta o fruto e ele está bem firme, a semente está formada ali dentro, aplica-se esses indutores de maturação. Esses indutores, o que eles vão fazer? Eles vão acelerar a síntese de etileno, e essa aceleração da síntese de etileno vai promover a maturação dos frutos. Aí, se me perguntar qual das duas tecnologias eu escolheria, eu digo o seguinte, que para você retardar a maturação é muito mais fácil. Por quê? Você chega, no momento que você aplica os retardantes de maturação, os frutos estão ou fruto em crescimento,
frutos verdes e um pouquinho só em cereja. Aí é muito mais fácil você acertar o timing. Já no caso de você aplicar os indutores de maturação, acontece isso aqui. Nós temos plantas com frutos maduros e plantas com frutos verdes. Nós temos a questão do amadurecimento diferencial entre os terços da planta. Aqui em cima está tudo seco, passo seco. No meio, vamos dizer que tem aí 60%, 70% de cereja. Embaixo na saia está tudo verde. Então é muito difícil você acertar o timing, né? Porque você não tem aquilo na bula, como fala, aplica-se quando tem 80% a 90% de frutos fisiologicamente maduros, porque eles não vão estar, a sua planta, o seu café não vai estar com todos os frutos nesse estágio. Exatamente porque aquele problema lá atrás que eu falei na floração. Então é um problema muito sério você acertar um timing. Assim mesmo, por exemplo, existe um amadurecimento diferenciado entre as faces. Aquela parte que pega sol à tarde está mais adiantada do que a parte que pega sol de manhã. Então é meio complicado você acertar o timing. Quando você acerta o timing, esses produtos realmente eles podem dar uns bons resultados. Outro problema que eu vejo aqui nessa aplicação é a questão de chuva. Hoje, basicamente, parou a chuva, mas até um pouco tempo atrás, nas redes sociais, nós estamos vendo o pessoal aplica ou não aplica. Porque é o seguinte, porque quando a própria chuva, quando chove muito, encharca o solo, esse encharcamento do solo induz as raízes do café a produzir um produto que chama CC. Esse produto sobe para os frutos e lá nos frutos eles amadurecem, provocam o amadurecimento. Então o próprio estresse anaeróbico, o próprio estresse do encharcamento aumenta por si só a produção de etileno, acelerando a maturação dos frutos. Então veja bem, se você aplica o etileno, chove, né? Essa chuva promove um aumento na produção de etileno. Então o que acontece? Junta aquele etileno que você aplicou mais do que a planta produziu em excesso. O que vai causar? Vai causar desfolha, vai causar queda de frutos. Então realmente esse timing é um timing muito, muito importante. E nós não podemos esquecer que o etileno, ele que promove a maturação dos frutos, ele é autocatalítico. E o que quer dizer um produto autocatalítico? Quer dizer o seguinte, que a sua produção induz os frutos a produzirem mais ainda. Não tem nada, produziu esse faz produzir 2, o 2 vai produzir 4, então ele à medida que quanto mais ele produz, mais ele vai produzindo. E eu comparo o seguinte, que é que nem um tiro. Uma vez você puxou o gatilho, não volta mais atrás. Então, uma vez induzida a síntese do etileno, ela não para. Começou a produzir, a sua tendência é produzir mais e mais. E com isso nós vamos ter problemas de queda de frutos, desfolha, seca de coqueiro, são problemas relatados. Agora, quando você acerta o timing e a coisa acontece tudo de acordo com o que é planejado, né? Quando você combina com os russos, né? Aí a coisa realmente parece funcionar muito, muito bem. Então é aquele caso. E outro, para piorar mais ainda, qualquer dessas questões aqui, chuva, vento, calor, aumenta mais ainda a produção do etileno. Isso é o que está sendo responsável para que esses frutos, como está verde e verticano, estão passando rapidamente para o estágio de passe seco, e aí nós vamos realmente ter problema sério de qualidade. Então esse é um panorama que eu vejo no momento atual, esse problema ligado à maturação desuniforme. Então o que acontece? Além de passar rapidamente, você vai ter quedas, né? Queda de flor, queda de folha e queda de frutos. Mas no momento agora já está passando isso, não está mais necessário. Então, finalizando, eu gostaria de destacar o seguinte, que
o florescimento e a maturação de frutos são fenômenos fisiológicos intimamente ligados ao clima, seja ele local, regional ou intercontinental. Nós estamos vendo o problema do El Niño. Então, um ano é El Niño, outro ano é Laninha, e a coisa vai complicando. Então, o cafeeiro não perdeu as suas características de origem, então ela continua como uma planta de sombra e como tal, induzida pelas altas temperaturas, ela vai ter diversas induções florais e diversos florescimentos. Então, o que nós temos que fazer? Nós estamos sempre tentando adaptar a planta ao clima de forma a mitigar os efeitos. Um deles foi o seguinte: quando nós trouxemos o café lá da Etiópia, trouxemos para o Brasil, nós plantávamos espaçamento 4x1. O café produzia muito, a planta produzia muito e depauperava. Hoje o que acontece? Nós estamos plantando aí meio metro, 70 centímetros entre plantas, exatamente isso, procurando mitigar, procurando fechar essa copa para que o cafeeiro volte às suas condições de origem, né? Então é aquela velha receita que todo mundo chega à conclusão, né? Nutrição, controle de praga, doença e etc, etc. Então, por enquanto, infelizmente, nós temos que conviver com essa anomalia dos distúrbios fisiológicos, do florescimento e da maturação. Eu agradeço a todos, e desculpa pelo, talvez eu tenha falado muito rápido, mas eu, como o tempo já está muito adiantado, eu fiquei com medo que o assunto se tornasse desinteressante, dado ao nosso relógio biológico que está chamando pela frente. Muito obrigado.